Graça e paz, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso CNCast. Quem fala aqui é Thiago Sá, juntamente com Elô, e estamos muito felizes com o bate-papo que teremos hoje. Já se acomoda na cadeira, pega papel e caneta, porque você não vai querer perder nenhuma das chaves que serão compartilhadas aqui. E o tema de hoje é um tema muito especial, que muito falado nessa visão aqui, nesse ministério, porque somos o ministério da palavra da fé, ou seja, o poder das palavras. E a nossa convidada é muito especial. É Vanessa, esposa do pastor Ricardo, faz parte da equipe ministerial aqui do Verbo da Vida. Tia, é uma honra receber vocês assim. Eu já vou explicar que eu chamo ela de tia, porque eu servi muito tempo no departamento infantil sob a supervisão dela. Amém. Glória a Deus. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês para poder falar de um assunto que eu gosto muito, né, e que é muito necessário para a gente ter uma vida cristã de sucesso, né, uma vida no Senhor, e para mim é uma honra poder compartilhar, né, porque eu sei que muitas pessoas têm se perdido por conta do cuidado que não têm tido com as palavras que têm saído da sua boca. Muito bom. Eu gosto que alguns ministros têm aquela palavra que é a veia dele, né? A gente conhece alguns sobre honra, outros sobre prosperidade. E assim que eu convidei a senhora, as pessoas já falaram, vai ser sobre o poder das palavras, né? Exatamente. E é isso que eu quero começar perguntando para a senhora. Por que é tão importante a gente tomar cuidado com as palavras que saem de nossa boca? Então, para que a gente possa colher bons frutos, né? A Bíblia fala que morte e vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Está lá em Provérbios. Então, isso é algo poderoso que tem na palavra, e muitas vezes a gente não atenta, né? A gente é muito bom em algumas áreas da nossa vida, mas a gente tem se perdido nas palavras que saem da nossa boca, né? E palavras, elas são sementes, né? Tudo aquilo que nós plantamos, certamente iremos colher. Então, é mais para que as pessoas possam ter essa consciência mesmo, que nós temos essa grande responsabilidade, né? E eu costumo falar, quando eu ministro sobre isso, é uma grande responsabilidade, mas também nós estamos com a faca e o queijo na mão, né? Verdade. Porque da última vez que eu ministrei, eu falei, né? E o Senhor começou a ministrar algo para a minha vida que ninguém pode nos obrigar a falar aquilo que a gente não quer. Quem tem responsabilidade nas palavras que nós falamos somos nós mesmos. Então, graças a Deus, né, que nós temos essa decisão. Então, se nós podemos decidir aquilo que nós falamos, então que a gente possa falar sabiamente, de acordo com o que a Bíblia diz para nós falarmos, né? Nós temos o manual, né, que aqui fala tudo que é necessário. Temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e nos sinaliza quando nós não falamos algo que está em linha com a palavra. Temos as pessoas que nos cercam, né? Eu queria só abrir um parênteses com relação a isso. Não fique chateado, né? Às vezes as pessoas ficam meio chateadas quando tem alguém que está ali lhe sinalizando, né? Rapaz, olha, eu lembro do pastor Bud, eu tive a oportunidade de ter alguns momentos com ele em vida, né? E aí as pessoas dizem, eu não vou falar que eu estou morrendo de fome, é uma palavra muito forte, né? Então, ele nos sinalizava nisso, né? Quando falávamos alguma coisa que para a gente era do nosso cotidiano, mas ele, pelo entendimento, né, e a maturidade que ele já tinha com relação a esse entendimento do poder das palavras, e meu Deus, se o pastor Boto tivesse aqui, eu não falaria isso. Hoje, o pastor Humberto, né, tem coisas que eu sei que eu não falaria se ele tivesse. Mas, independente de qualquer lugar, esteja quem estiver, a gente precisa ter cuidado, porque as nossas colheitas, elas não serão poupadas, porque, desculpa, eu falei, mas foi sem querer. Mas a gente não tem como escolher, né, aquilo que a gente vai plantar, mas aquilo que a gente vai colher Verdade. é sério. Colheita certa, colheita certa. E uma coisa que eu gosto quando eu penso no poder das palavras é porque eu vejo muito numa perspectiva a partir de identidade, né? Então, quando a Bíblia vai falar sobre o justo, e se você ler o livro de Provérbios, ele vai ter inúmeros versículos que vão falar quais são as palavras que fluem de dentro de um justo, revela muito. Porque é aquilo que a gente fala de que o nosso coração está cheio. Sim. Então, quando a gente está cheio dessa consciência de quem Deus é, então a gente vai
transmitir nas nossas palavras uma realidade que reflete o caráter de Deus, que está expresso em todos os filhos. E é engraçado que a Vanessa disse isso, às vezes a gente fica pensando no natural, né? Tipo, eu não falaria isso na frente do pastor Humberto. E às vezes não tem pessoas, mas o Espírito Santo está sempre Sim, atento às exatamente. nossas palavras. Aham, Então a exatamente. gente às vezes perde um pouco, eu acho que essa dimensão. E uma coisa que eu gosto é porque alguns teólogos eles vão falar, né? Tem um momento em que Jesus está indo para a crucificação e Pedro é identificado no meio da multidão. E a Bíblia vai dizer que Pedro é identificado porque as pessoas começam a dizer, olha a forma como ele fala. E algumas pessoas dizem que seria por conta do sotaque, mas existem outros estudiosos da palavra que não acreditam que era isso. Era pela forma como Pedro se expressava. E assim que eles apontam isso, a Bíblia diz que Pedro começa a amaldiçoar. Então, para mim, isso foi muito assim. Veja, se Pedro foi identificado inicialmente pela forma como ele estava se expressando, para desmentir aquelas pessoas, para dizer que ele não era um discípulo de Jesus, ele começou a falar maldições, porque não é um padrão de um justo. E exatamente. a palavra que a gente libera, ela vai criar um ambiente. Sim. Então, ela vai criar um ambiente na nossa casa, ela vai criar um ambiente nos nossos filhos. Uhum. E uma coisa que eu queria perguntar à senhora Sim. era sobre isso, porque às vezes a gente não tem muita dimensão. A gente acha que porque a gente está falando no calor da emoção, aquilo não tem um peso, porque a gente não está falando com fé, porque o espírito da fé eu crio, por isso falei. Então, a fé ela é revelada naquilo que a gente fala. Mas a gente diz, não, mas eu só estava frustrada. Aí você acaba amaldiçoando seu filho. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco a importância de guardar as palavras dentro de um contexto de lar, num contexto familiar. Porque, às vezes, as nossas palavras elas vão gerar traumas nos nossos filhos, né? Nas suas crianças. Exatamente. E assim, né? Eu até estava pensando, né, sobre isso, né? O cuidado que a gente tem, né? A gente não pode descarregar nos nossos filhos as nossas frustrações, né? Ou talvez a gente espere deles algo que eles não alcançam. Quando a gente tem essa consciência e esse entendimento, né, de que, por exemplo, né, minhas filhas, eu tenho 2 filhas, Ana Letícia, Maria Luísa, elas estão se desenvolvendo na escola, né? Então, às vezes, você está ali ensinando e dá vontade de dizer, tu não está sabendo não, tu não sabe não, mas quando a gente vai começando a ter entendimento de que palavras elas são sementes, você vai, é um exercício, né? E até hoje mesmo o Senhor comunicou algo no meu coração, até com relação a isso, né? A gente é muito rápido para observar, né? Não na igreja, porque na igreja as pessoas pelo menos se esforçam para falar positivo, né? Mas quando a gente sai, né, que a gente vê pessoas, né, esse menino é um danado, esse menino ele não vai dar para nada. Tu não gosta de estudar não, Você não gosta de estudar não, né? E o Senhor falou algo comigo, né? Ministrou algo no meu coração, né? A gente é muito rápido para observar isso e dizer, meu Deus, eu pelo menos particularmente vou confessar aqui para vocês, né? Quando eu escuto, aí eu digo, vixe, que mãe é essa? Se ela soubesse o poder que tem nas palavras. E aí algo foi ministrado no meu coração, né? A gente é muito rápido para falar, mas talvez a gente esteja falando no nosso dia a dia, tão cheios da palavra, tão cheio da fé, coisas que estão sendo desaprovadas. Né? Porque a gente tem cuidado lá fora, né? Olha, fulano dizendo, filho danado. Você não sabe o que é o significado de danado, não. Mas às vezes nós, né, que temos tanto conhecimento da palavra, temos a oportunidade de estar numa igreja, né, que ensina a palavra revelada, mas nós também precisamos ter cuidado, porque tem palavras que nós temos falado e que não estão em linha com a palavra, que não é um danado, não é esse menino não vai dar para nada, mas são outras palavras que estão contrárias à Bíblia e nós também vamos colher disso, né? Então, o Senhor me fez pensar, né, com relação a isso, né? Geralmente, quando eu vejo, eu digo, ela não sabe o que ela está falando. E será que pessoas que estão no nível maior do que eu, até o próprio Senhor, Vanessa não sabe o que está falando. Então, assim, não quero trazer nenhum tipo de condenação para ninguém, mas mais uma inspiração. Nós precisamos todos os dias, todos os dias, é um exercício, todos os dias, procurar ouvirmos aquilo que a gente está falando, porque a gente fala no calor da emoção, né? Então, ali na hora, né? Esse menino, tu não sabe nada, tu não está. Eu estou falando mais no sentido de você estar ensinando na escola. Parece que eu estou falando, não está entrando nada na tua cabeça, mas são palavras. Então,
a gente precisa, quando a gente tem um domínio próprio, quando a gente tem um equilíbrio, a gente vive uma vida equilibrada, né? E tendo essa consciência de que tudo aquilo que eu falo são sementes que estão sendo lançadas, a gente aprende. Eu sei que não é algo de um dia para a noite, é um exercício mesmo, mas eu digo uma coisa, não é impossível. E a gente vai crescendo, né? É algo que a gente vai desenvolvendo. Então, tantas coisas, tantas besteiras eu já falei. Morrer de fome, para mim, hoje não é admissível falar. Não, na minha casa, as minhas filhas não falam, já aprendi. Então, eu creio que é de degrau em degrau, a gente vai aprendendo, né? Cada dia a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, ajudando outras pessoas, sem ser chato, né? Sem ser, porque não é, às vezes você, a carne fica querendo, fulana, você fala um negócio desse, alguém da nossa família que ainda não tem esse conhecimento, né? E você fica exigindo daquela pessoa algo que ela não tem o conhecimento. Então, você tem que falar em amor, porque do mesmo jeito que você, como eu falei, né, não chegou no nível ainda, que tem coisas que a gente fala que está errado, e a gente quer alguém que seja, né, que não é que vá concordar com a gente, mas que vá nos ensinar. E uma coisa que a Vanessa estava falando, e eu estava ouvindo uma pessoa falar, ela disse, olha, a palavra dita é igual você atirar uma pedra num vidro. Você pode até pedir perdão, mas o dano já foi provocado. E às vezes a gente não assume essa responsabilidade. E eu estava falando sobre essa questão do lar, e eu quis iniciar sobre isso, porque é o nosso primeiro ministério, é a nossa família. E é o primeiro lugar em que a gente exercita o poder das palavras. Porque, como a Vanessa falou, é muito fácil a gente falar como crente no ambiente da igreja, na frente dos nossos líderes. Mas o lá é uma boa métrica sobre aquilo que nós estamos falando e sobre aquilo que está no nosso coração. E eu estava lendo um livro e ele estava falando que grande parte das crianças, na verdade, elas carregam traumas que foram gerados na infância por palavras ditas pelos pais. E às vezes você não está falando aquilo por maldade, é porque você simplesmente não consegue se controlar e você fala no calor da emoção. E eu acho incrível, porque Deus é genial, gente. E a Bíblia, ela nos dá todos os instrumentos. Porque Tiago já vai falar sobre isso. Ele vai dizer, olha, seja tardio no falar. Então, hoje, às vezes a gente quer, né, extravasar. E às vezes eu fico calada. E eu tenho muito assim, quando eu tô com raiva muito grande, eu fico bem calada. Eu começo falando bem baixinho, bem baixinho. Eu falo alto, tá, gente? Quando eu tô falando muito baixinho, saiba que eu já estou usando toda a minha energia para controlar a minha raiva. Eu vou falando bem baixinho, eu fico calada. Às vezes a pessoa tá falando comigo e eu fico calada. Aí eu faço, quero conversar agora. Porque eu sei que se eu falar, eu vou liberar palavras que o dano provocado vai estar lá. Por mais que eu peça perdão depois, algo já foi quebrado. E a outra coisa é porque depois eu vou ter que pedir perdão, né? Então, às vezes, você tá certo, tá naquele ambiente, e depois vai ter que se pedir. Aí eu disse, não, então, vamos nos controlar. Deixa eu E a Bíblia é tão segurar. completa que, tanto do lado de quem fala, a Bíblia fala, mas também do lado de quem escuta. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Quem sabe a forma que você fala hoje não veio de tudo que você ouviu no passado. Verdade. Você pode ser hoje a pessoa que está falando coisas erradas e está destruindo a sua família, porque na sua família você não teve alguém que tinha esse entendimento. E aí você acaba apenas projetando. Então, Vanessa falou um pouco sobre escute o que você está falando. Porque isso é um scanner do que você passou, do que você tem crido. A fé vem pelo ouvir, mas o que a gente crê, a gente fala. Então é um caminho, é um processo. E o que a gente fala, alguém vai ouvir. E a primeira pessoa a ouvir somos nós mesmos, que a boca está perto do ouvido. É verdade. Mas sempre falaram, né? A boca está perto do ouvido para que você possa se escutar falando, para que você entenda o que você está falando. E aquilo que sai de sua boca também passa pelo seu ouvido e também é gerado em fé. E às vezes era até uma dúvida minha, porque eu saí de um lugar de muita incredulidade. Eu sempre fui uma pessoa muito, poder da palavra é confissão positiva. É você falar qualquer coisa assim e não faz sentido, não tem nenhuma ciência por trás disso. E Deus tratou muito meu coração quando ele falou, Tiago, presta atenção no que você está falando. A vida que você está vivendo hoje, ela é aquilo que você espera, o que você acredita que você merece, que você sonhava, ou ela é fruto daquilo que você tem dito sobre eu não consigo, não sou capaz, não vai dar certo, as pessoas pensam isso, aquilo de mim. Quando você está vivendo hoje realidades que você construiu com suas palavras, com base no que seu pai e sua mãe disse sobre você. Mas o que é que seu pai disse sobre você? Isso é muito importante, né? Por isso que a gente precisa, né? Eu leio muito sobre isso, né? E aí, você quer falar correto? Então, estude a sua Bíblia, que lá você vai aprender a falar corretamente. Então, nós temos eu digo, né? A paz. Se você bem soubesse o poder que está aqui,
nós teríamos muito mais sucesso nas nossas vidas. É só analisar. Eu ouvi uma ministra e ela diz, se você pudesse gravar o seu dia, as suas palavras, e fosse ouvir no final do dia, como é que seria? É difícil. Imagina, se você pudesse colocar algo para gravar o seu dia, você ia ver que muitos dos problemas que você tem enfrentado, nem tudo é o diabo. E a gente coloca porque a gente bota a culpa em quem? Mas nós é que somos culpados. Então eu vejo, sabe, esse cuidado é necessário demais. Isso é um assunto que isso precisa sempre estar sendo falado, sempre estar sendo ensinado, porque isso é necessário demais para que a gente possa ter a nossa jornada sucesso em tudo. Né? E muitas pessoas lá fora que não têm esse entendimento estão desfrutando de benefícios, de coisas boas, porque elas entendem o poder das palavras. Elas não têm Jesus, mas elas entendem o poder que existe nas palavras, né? Até porque a Bíblia fala que a língua é o órgão importante, é o leme da nossa vida. E quem consegue controlar a língua, controla a sua vida. Porque aquilo que sai de sua boca vai gerar sua colheita de amanhã, né? A senhora falou sobre as palavras serem sementes. Cara, o que é que você tem falado hoje? Quais são as sementes que que você vai plantar amanhã? Porque tudo bem, você não consegue mudar o passado. Você está plantando hoje as sementes que você plantou lá no passado. Você está colhendo hoje, né? Mas hoje você está plantando o seu futuro. Exatamente. O que é que você está plantando hoje, né? O que é que você está se preparando para colher? Mas ainda dá tempo de mudar. Né? Isso que é que muito estamos importante. aqui falando sobre isso, né? Você que está nos assistindo, eu vejo uma grande oportunidade, né? A gente não quer trazer nenhum tipo de condenação para você, mas de libertação mesmo, né? E tem tantos ministros poderosos que falam sobre isso, né? E é muito acessível hoje em dia esse assunto. E até eu queria indicar, eu gosto muito dela, né? Ela é muito, assim, top nesses assuntos, tanto da mente, né, como das palavras. E aí, ó, você tem oportunidade, né, invista, né, às vezes você, eu não tenho dinheiro, né? Qual é o título para o povo? Eita, perdão, mude suas palavras, mude a sua vida. Olha que coisa forte. Quer mudar a sua vida? Mude as suas palavras. E às vezes é um investimento, nem lembro quanto foi esse livro, mas com certeza não é nada que não seja acessível. Junta aí, não consegue comprar hoje, vai juntando, porque com certeza tem palavras poderosas aqui que vai trazer muita solução para muita gente, né? E a gente vamos avançar. E uma coisa que o Tiago está falando, né, é sobre a nossa boca estar muito próxima do ouvido para a gente se escutar. E você pode procurar aqui no nosso podcast anterior, a gente falou sobre ansiedade, a gente entrou um pouquinho sobre a neurociência. A neurociência vai falar sobre o poder das palavras. E uma das coisas que a gente tinha comentado é que o nosso cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é fantasioso. Então é a gente que vai dizer para ele o que é a realidade. Mas nós criamos as nossas realidades com base nas nossas palavras. Então, se você sempre diz a si mesmo que é muito grande, que é impossível, que você não vai conseguir, o seu cérebro começa a assimilar isso. E dentro da gente, a gente entra num processo que é completamente estacionário. Porque se não vai dar certo, então por que eu vou tentar? Então a gente está sempre assim. Mas as nossas palavras não podem mudar isso, porque a palavra ela é criativa. E ela é impulsionadora. Então, quando a gente fala coisas pra gente do tipo, eu consigo, as coisas vão dar certo, Deus vai prover. Então, dentro de nós, começa um movimento que afeta as nossas ações internas. Então, eu não tô vendo nada, mas eu tô pronta pro milagre, porque Deus falou e vai acontecer. Mas se eu começo a questionar tudo e manifestar isso em palavras, então a minha alma vai ser afetada por aquilo que eu tô falando. Então, Ione até falou isso no tipo podcast, nosso maior inimigo é a gente mesmo, às vezes. Porque a gente não consegue controlar a nossa língua. A gente não consegue conformar a nossa língua com aquilo que a palavra está falando. Mas eu queria perguntar uma outra coisa. Uma vez o pastor Murilo falou sobre isso. Tem um ditado que diz assim, quem não tem nada de bom a dizer, fica calado. Mas a essência da fé é eu criei, por isso falei. Então, existe uma verdade nisso. É melhor ficar calado do que falar incredulidade. Ou a gente pode falar, mesmo a gente não crendo, mas assim, nesse processo de convencimento, eu vou falar até que isso se torne verdade para mim. Olha, eu passei por um processo na minha vida, né, que eu estava, na realidade foi mais nos pensamentos, eu nem falava, né, e isso para mim é o meu entendimento, né, eu passei um tempo, eu não fui diagnosticada com síndrome do pânico, não tive diagnóstico sobre isso. Foi em 2007, eu me casei em 2007,
Na realidade, foi para 2008, né? Me casei em 2007, eu sempre fui muito ativa, comecei a trabalhar com 17 anos. Só que, depois que eu casei, eu saí do emprego que eu estava e fiquei um tempo sem trabalhar. Então, como eu sou muito ativa, isso mexeu muito comigo, né? Com minhas emoções, com minha cabeça. E todo dia o diabo dizia que ia me matar. Então, eu ia ligar o ventilador, ele vai morrer agora. Muitos pensamentos de morte, né? Eu ficava o dia todo em casa, não fazia nada, não lia a Bíblia, não declarava a palavra. Isso foi em 2007 para 2008, né? Não estou mais assim, Superou por isso, favor. Estou falando até para trazer libertação e ajuda, né, para você ver que a gente passa por situações difíceis, né, mas nós não estamos lá, nós só passamos. E aí eu lembro que vinha muito, né, esses pensamentos e eu não falava nada, eu ficava calada, tentando me curar sozinha. Porque eu não queria falar. Porque eu dizia, se eu for contar para alguém, né, pessoal tudo, né, da fé, poderoso, né? E eu cheguei no Verbo da Vida em 2006, me casei em 2007. Eu disse, eu não vou falar para ninguém, né? Porque senão eles vão pensar que eu tô louca, né? Que, como assim? O tempo todo dizendo que vai morrer, que vai lhe matar. Quem vai matar? Que voz é essa? E eu fiquei calada. Não falava para ninguém, não falava para as circunstâncias e isso não foi bom. Não foi bom. E eu só consegui ficar livre disso depois que eu falei. Então, eu acho que mesmo sem você entender, fale. Né? E assim, eu tenho isso comigo, né? Ainda vem pensamentos, você que está aí, olha, ainda vem pensamentos na minha mente. Mas eu aprendi algo. Hoje eu falo contra ele. Sabe? Então, hoje eu falo. Aí o diabo, ele já diminuiu, porque se ele aumentar, eu aumento também. Então, onde eu estiver, se vier um pensamento, opa, eu não vou morrer, eu vou viver, vou contar os feitos do Senhor. Satanás, cale a sua boca, eu não vou fazer isso, eu não acredito nisso. Então, para mim, né, ele falou outras coisas, mas para mim, para Vanessa, eu acredito que é muito importante. Fala. Não, mas o pastor Murilo, só para esclarecer, ele É. tinha dito que é errado, porque ele disse que o espelho da fé, eu criei, por isso falei. É. E aí eu lembro que eu ouvi esse pastor Murilo e eu achei genial, porque ele usou exatamente isso, né? Ele disse assim, olha, as pessoas dizem, se não tem nada de dizer, fica calado. Não, mas tá errado, porque o espírito da fé, eu Sim, criei, por isso falei, você tem exatamente. que falar. O pastor Edgley fala algo bem interessante, né? Ele diz, se você vai falar algo que não está em linha com a palavra, morde a língua ou ore em línguas. Então, ore em línguas. Eu duvido que se você for falar alguma incredulidade, ou querer falar e começar a orar em línguas, essa incredulidade vai sair. Não vai sair da sua boca, não, viu? Porque automaticamente você já vai voltar para a sua vida certa, né? Que é falar em linha com a palavra. Agora, lógico, vai ter momentos. A gente está crescendo, né? Não estamos ainda 100% nisso, não. Estamos crescendo. Agora, com certeza, eu não sou mais a Vanessa Muito de alguns anos atrás. Muito bom. É até é um mito que as pessoas acreditam muito, não sei porquê, de que o viver pela fé é você não pensar errado, é você não ter tentação nessas áreas, é você não errar, não tropeçar. Mas, cara, viver pela fé é viver o bom combate da fé. Bom porque a gente já é vencedor e combate porque é um combate. Não quer dizer que porque a gente já venceu, que o combate não vai acontecer. A gente ainda está nessa terra. Então, pensamentos errados ainda vão vir. Circunstâncias vão se levantar. Palavras erradas vão sair de sua boca no momento de fúria, no momento. Mas a gente está aprendendo a crescer para que isso não aconteça. Para que a gente possa encontrar uma maturidade onde a gente, quando vier o pensamento, quando o Tiago de antes, que ia responder na lata, que já ia xingar mãe, pai, filho, todo mundo da família da pessoa, ele não existe mais. Então, no lugar de vir Deus te abençoe, que pessoa abençoada. Glória a Deus. E algo que, mesmo sem vontade, algo que Deus me mostrou foi, você perdoar alguém, não é só você dizer, eu te perdoo, irmão, vai em paz. Não, é você ser capaz de perdoar e declarar vida sobre outra pessoa. E você declarar a bênção sobre outra pessoa e falar, cara, sabe essa pessoa que me machucou muito? Eu a perdoo e declaro que ela vai colher. Não só aquilo que ela plantou, porque isso daí é com Deus, é a lei da semeadura, mas ela vai colher coisas boas, porque Deus vai transformar a vida dela. Então eu declaro sabedoria, declaro poder, declaro riqueza, declaro prosperidade sobre a vida da pessoa que me machucou. Porque eu sei que isso não é só cura para minha alma, mas mas é ter o amor do tipo de Deus. E é o que mostra que você é curado, porque as palavras da sua boca vão ditar. Se você vão ditar não, você é o scanner.
de como tá o seu interior e vão transformar a sua realidade. E também, assim, eu fico pensando, né? Quando a gente fala palavras negativas ou fala sobre alguém, né, sobre da vida de alguém, olhe, se você é um crente de verdade, aquilo não vai surtir algo bom em você. Não venha dizer para mim, olha, pode ser até porque você está satisfazendo o desejo carnal, né? Então a carne está ali vibrando. Pode ser no momento, mas depois, pelo menos acontece comigo, né? Às vezes, sei lá, tá pessoas, né, falando mal. Porque quem não fala, né? Por favor, quem não fala, põe a mão aqui no final para mim. Sobre todos. Mas nós fomos criados para falar coisas boas. Porque quando a gente fala algo que não está em linha com a palavra, né? Quando a gente fala algo de alguém, aquilo mexe com a gente, é algo ruim. Mas olha, se você estiver num ambiente onde palavras negativas foram liberadas, você sente aquele clima, aquela coisa, sabe? Mas quando você está num ambiente onde palavras de vida são liberadas, é algo diferente. Quando você libera palavras de vida sobre algo, como você falou, Elo, nós fomos criados para isso. Então, coisas boas no nosso organismo, né, vai fluindo, né? Então, às vezes as pessoas ficam, sou crente, rapaz, eu vou para a igreja todo domingo, toda quinta eu tô lá, né? Mas as coisas não estão acontecendo na minha vida. Tem alguma coisa errada? Tem. Com aquilo que você tem falado, né? Existe a confissão dupla, né? Que nós falamos sobre isso, né? Você declara algo bom sobre aquilo e no outro dia você começa a desfazer aquilo que você falou. Então, você está ali crendo, pai, eu creio, você é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Mas só basta você sair daquele ambiente de confissão, de fé, de perseverança, de confiança, se encontrar com alguém na rua, e aí como está a tua vida? Menino, tu não sabe. Pense na dificuldade, olha, as coisas só estão piorando a cada dia. Então, a gente precisa ter esse cuidado também da confissão dupla. Algo que a né? senhora falou sobre tá no ambiente de fofoca Sim. e depois você se sente mal e tudo mais. Às vezes, você tá num ambiente desse, acontece, sempre tem gente falando mal das outras pessoas. O mundo hoje é isso. Sim. A fofoca é isso. O poder que tem também de você transformar o ambiente que você tá com a palavra. Quantas vezes já não estava num ambiente que estava todo mundo falando mal de alguém, e aí sempre vai aumentando, né? Sempre vai aumentando a história, quando vê não é nem verdade, você tá lá só ouvindo, e se você não fala, você tá coadunando, né? Sim. Se você não fala contra. E aí você fala, cara, vocês viram como ele fez tal coisa boa? Mas vocês viram que enquanto ele fez isso de um lado, por outro lado, ele fez isso? Quanto ele tem sido abençoado? O quanto, ele fez isso porque ele quer aparecer, sei lá o quê. Mas vocês viram o que ele fez? Quantas pessoas foram tocadas? Quantas pessoas foram transformadas? O ambiente em que você está, às vezes, muda por conta da palavra que você lançou, porque você não se deixou contaminar. E, às vezes, a palavra é um escudo mesmo. Porque se você ficar quieto, Elô falou, né? É melhor ficar calado. Cara, mesmo que você não acredite, se você ficar quieto, se o Espírito Santo não vier e falar com você, você fez errado... Pecou por omissão, tá, galera? Quem fica quieto, peca por omissão. É verdade. É Você- verdade. O Espírito Santo vai o Espírito Santo vai te tocar e falar, filho, você não nasceu para um ambiente como esse. Porque ou você vai coadunar, ou isso vai abalar a sua fé de alguma forma. Vai abalar a imagem do irmão para você. Então é bom você se levantar como um instrumento mesmo de Deus para proteger a vida do seu irmão. Às vezes ele tá mesmo errado, mas mesmo estando errado, se levanta como um irmão e fala, pelo menos naquele ambiente, como você não tem todas as informações, como a gente não está aqui para julgar pessoas, a gente está aqui para julgar atitudes. E mesmo julgando atitudes, a gente não é Deus. É verdade. Então a gente E não a pode se Bíblia colocar no diz lugar de pra Deus. gente né? não sentar na roda dos escarnecedores. Verdade, já então começa nem é aí, né? um papo, não é um Não, mas lugar o povo que pensa que essa roda dos escarnecedores é coisas bem distantes de nós. Às vezes os escarnecedores estão dentro da igreja e a gente tá pecando por omissão porque a gente não toma uma posição sobre isso. E uma coisa que acontece com a fofoca, que eu acho que talvez seja... Eu queria, antes de falar isso, dizer uma coisa, né? A gente sempre tem algo bom a dizer de alguém, porque o Tiago Verdade. disse, né? Às vezes você não vê boas ações nas pessoas, você não conhece uma ação boa, mas eu lembro que tem um livro que o irmão Reagan fala sobre isso. Eu ia falar sobre E ele estava exatamente numa roda, estava todo mundo criticando o ministro, ele elogiou os olhos do ministro. A Exatamente. resposta dele foi, então você tem algo bom, elogia o cabelo, a roupa, o sapato. Você pode dizer algo positivo. E a outra coisa é, porque às vezes a gente quebra a influência de pessoas Exatamente. com as nossas palavras. Eu tenho um exemplo sobre isso. Nossa, deixa eu te Vanessa contar um exemplo. Veja só, eu entrei no Rema em 2000 e
7. E aí eu lembro, né, que um dos professores que eu tive, alguém falou muito mal dele para mim. Gente, eu não absorvi nada do que ele ministrou naquele período da matéria dele, nada. Eu já fui completamente fechada. E aí, né, também nova, né, não tinha muito entendimento, né, sobre tantas coisas, né? Estava recém-chegada, já eu me converti em 1997, mas tive acesso a essa palavra revelada só em 2006. E perdi tudo, porque para mim nada do que ele falava tinha sentido, né? Eu dizia, porque eu engravidei de ouvido, né? As pessoas costumam dizer isso, né? Engravidei de ouvido. E depois eu tive a oportunidade de estar mais, não tão próximo, mas conhecer mais um pouco a vida. E quem perdeu fui eu. Perdi pelo julgamento, perdi várias vezes, né? E perdi também por ter me fechado, porque o diabo ele é muito astucioso. Ele sabe exatamente aonde investir. Então, tem pessoas que ele traz pensamentos, porque muitas coisas começam nos pensamentos, né? E você se fecha para aquilo e essas pessoas vão lhe abençoar na sua jornada. E aí ele lança, né, pensamentos, pessoas que vão trazer palavras, né, e afirmações sobre aquela pessoa que não tem nada a ver. Às vezes é um entendimento que aquela pessoa tem sobre outra, que não é uma realidade, né? E aí você se tranca para aquilo e você perde a oportunidade de usufruir de algo que seria liberado daquela pessoa para a sua vida. Eu tenho consciência de que naquele período, né, de matéria, que aquele professor era o professor, eu perdi muita coisa. E é responsabilidade para quem é essa pessoa, né? Que quebra a influência de outros. Porque às vezes tem uma outra coisa também. Às vezes a gente tem uma percepção errada sobre o outro. Sim. E a gente vai falar dessa pessoa. Porque a gente se acha cheio de razão. Mas deixa eu dizer algo para você sobre isso. O errado é você. Porque se você perde tempo falando mal de alguém ou liberando palavras que não são de vida, existe algo errado no seu coração que precisa ser ajustado. Então, as nossas palavras, elas apresentam para a gente a condição do nosso coração. Então, se a gente está amaldiçoando alguém ou tentando ativamente falar mal de alguém, por mais que você tenha razões, por mais que você saiba que aquela pessoa fez coisas horríveis, isso fala mais de você do que do outro. Talvez o outro já pediu perdão, já se arrependeu, mudou a vida e você está aí quebrando a influência que ele poderia ter na vida de outras pessoas. E eu já tive experiências assim também. Hoje, eu sou uma pessoa que, eu digo, gente, você tem problema, fica com esse problema pra você. Eu não quero saber. Às vezes as pessoas chegam assim, deixa eu te contar. Não quero saber, não quero saber. Não me desrespeita, eu não quero saber. Porque não é só você falar, mas é você emprestar o seu ouvido para isso. Quando eu falei sobre, às vezes, a gente pega por omissão, é verdade. Porque se alguém tá fofocando com a gente, é porque ele encontrou público para isso. A gente pode cortar o fluxo do pecado se a gente tomar uma posição. E às vezes você não tem muita noção, mas o pecado, ele não vai ficar só em um lugar. Quando a gente abre a porta para o pecado, ele vai influenciar outras áreas da nossa vida. A gente acha que é uma coisinha pequena, mas não é uma coisinha pequena. E a Bíblia diz que são as pequenas raposas que destroem as linhas. É verdade. Ó, tem algo aqui que eu grifei nesse livro, né? Mude suas palavras, mude a sua vida. Que ela diz assim, Joyce Meyer, né? As palavras que saem da nossa boca também entram nos ouvidos, assim como nos ouvidos das outras pessoas. Então, ecoam no fundo da nossa alma, onde produzem alegria ou tristeza, paz ou angústia, dependendo do tipo de palavras que dizemos. Então, tanto as nossas palavras traz alegria para aquela pessoa, como também tristeza. E assim, até a gente passou por uma situação, eu e Ricardo, até de um aconselhamento com uma pessoa, que a imagem que ela criou daquela pessoa e foi produzindo isso foi algo muito forte, porque a influência que aquela pessoa poderia causar na vida de pessoas, né, os seus talentos, os seus dons, foi um pouco poldado, né, por conta de uma... eu pensava que ela era assim. Ela não é assim, não. Não, querida, não é não. Vá procurar ver. Por quê? Porque, ó, essa pessoa que me falou sobre esse professor, né, me prejudicou bastante, mas ela também se prejudicou bastante. Então, assim, você precisa ter cuidado, né? Porque às vezes você fala e você não, não, eu falei, foi só aquele momento, mas você não sabe o que aquelas palavras produziu na vida de quem recebeu. Então, talvez ela tenha falado
E ela não tem nem noção hoje, ela não tem noção, essa pessoa que falou para mim sobre esse professor, ela não tem noção do que ela causou em mim. Por isso que a gente precisa ter cuidado, porque a gente não sabe como aquela pessoa vai receber. Se eu tivesse mais maturidade naquela época, eu talvez nem tivesse rebatido ela, tivesse dito, olha, não fala mais isso para ninguém, mas eu não ia deixar cair no meu coração e tá tudo bem. Mas a gente não vai falar para pessoas maduras o tempo todo. Então vai ter pessoas imaturas que vão ouvir aquilo e acabou-se. Tem uma. Eu não lembro aonde eu ouvi isso, mas me impactou muito que foi, cara, você falar mal de alguém, a fofoca, é um pecado tão pesado como o assassinato. Por quê? Você matar alguém, você mata uma pessoa. Agora, você falar mal de alguém para outra pessoa, você está matando essa pessoa 1000 vezes. Porque essa pessoa vai passar para outra, que vai passar para outra, que vai passar para outra. E não tem que criar a ilusão de, eu só contei para meu amigo e ele não vai falar para ninguém. Cara, você está matando alguém naquele momento. E às vezes, isso já aconteceu comigo muitas vezes e eu tive que parar por um tempo e falar, cara, por que eu estou dando atenção a isso? Foi professor, eu sou de um meio de influência, né? Trabalho com redes sociais, eu já tive em lugares de influência em que eu conseguia informações privilegiadas sobre influenciadores, sobre cantores, e quantas vezes eu já não conseguia mais receber de um louvor porque eu soube de uma falha mínima de um cantor. E isso que é louco, porque a gente cria na nossa cabeça achando que as pessoas são todas perfeitas. E às vezes o que falam mal da pessoa pra gente não é um pecado, não é uma falha, um erro que a pessoa cometeu no passado, alguma coisa que mancha a imagem dela só um pouquinho, e o diabo vai usar essa sementinha para criar uma desgraça na sua vida, perdão a palavra, mas realmente uma desgraça, sem graça na sua vida, que você vai matar a pessoa para outras pessoas, porque naquele momento que eu soube de algo errado desse cantor, toda vez que aparecia uma música desse cantor, minha primeira reação era, não, gente, eu não gosto muito dessa música porque esse cantor aí, eu não tenho muita certeza, matei outra pessoa, matei esse cantor para outra pessoa. E aí vai matando, matando, matando. E isso é muito forte, né? Muito forte. E às vezes a gente recebe a informação de alguém que não é que a pessoa é intencionalmente mentirosa, mas é que ela nem sabe qual é a verdade dos Exatamente, fatos. eu vi de outra pessoa e outra Exatamente. pessoa. Ricardo mesmo, ele me ajuda muito nisso, né? Eu digo que, assim, vou elevar um pouquinho o irmão, né? O marido. Ele diz, rapaz, se for para pensar algo sobre alguém, pense sempre o bem. Porque você não entra na arena do julgamento, né? Então, se aquela pessoa de fato estiver errada, você está livre. Por quê? Porque você pensou bem. E se ela estiver bem, maravilha. Agora, se essa pessoa estiver certa, né, não estiver fazendo nada daquilo e você julgou, é forte. Então, assim, sempre penso bem. Aí vão dizer, pensa uma bestalhada, meu Deus, é tão bobo. Deixa que as pessoas tendem a dizer, é tão, né, não estão nem aí, você parece que tá sendo trouxa, né? Não sei nem se trouxa é palavra não, né? Não. Tá sendo trouxa, não é esperto, não tá percebendo não. É melhor você ter esse, se é que eu posso dizer, esse nome de trouxa, do que ser uma pessoa que fica pensando mal a respeito das pessoas. Porque você tem o Senhor, que é o seu advogado, né? E que, imagina, a gente tá lá em vocês que são da área jurídica, você fez algo de errado e você tá para ser inocentado daquilo. E aí as coisas que você pensou foi errada. E o Senhor, ele tá para poder decidir. Senhor, eu pensei o que era bom. Você pensou que a minha palavra diz que você precisa pensar, agir. E se você não pensou e não agiu da maneira correta, qual é a sentença que você quer para a sua vida? Então, a gente precisa ter cuidado, né? Se nós queremos a aprovação de Deus em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa agir como a palavra de Deus manda. Será que quando Deus olha para a gente, ele diz, opa, foi aprovado? Se a gente começar a parar e pensar assim, eu vou falar essa palavra, eu vou ter a aprovação ou a reprovação de Deus? Isso também pode ser algo que vai nos direcionar. Eu vou falar isso vai causar vida ou isso vai causar morte? A gente precisa aprender a pensar mais no que a gente vai falar, porque a gente vai ter mais êxito, né? Não precisa a gente ter todas as respostas e dar todas as respostas imediatas. A gente pode ser mais controlado nisso, né? Geralmente as pessoas que
falam muito, né, no sentido de que é bom você sempre estar falando a palavra, não é para você viver calado, não. A palavra de Deus, você é bom estar proclamando, falando, declarando, mas as coisas que sobem, coisas que não estão em linha com a palavra, procure parar e refletir sobre isso e ver, isso aqui é bom? O que é que isso vai ocasionar? Se eu falar isso, o que é que isso vai repercutir? Uau, muito bom. A gente já está encaminhando para o final e tem uma dúvida. Tá É muito bom verdade. esse papo, tá muito bom esse papo. Mas tem uma dúvida que é assim: a senhora falou que a senhora estava tendo os pensamentos de morte, tudo isso, e foi necessário falar para a senhora poder ser livre disso. Sim. Até onde eu posso falar o negativo ainda agindo em fé? Por quê? Uma coisa é eu estar sofrendo e tal e usar a palavra de fé como uma confissão. Outra coisa é usar a palavra de fé como uma forma de mascarar a verdade que eu estou vivendo. Para não aceitar, tipo, não, eu não aceito isso, sei lá o que, mas às vezes tem uma incredulidade ainda, sabe? Falar porque tem que falar, mas na prática não se abrir para ninguém, não pedir ajuda quando você precisa de ajuda, porque a gente não foi chamado para andar sozinho. Sim. Então, como eu posso equilibrar isso? Em falar a verdade, não rejeitar a verdade, mas também viver pela fé. Eu até estava lendo esses dias, né, sobre isso. Quando a gente também não pode ser só que diz que eu sou curado. E às vezes aquilo não faz sentido nenhum para você. Você está falando, mas isso precisa ser uma revelação para você. Você precisa ter esse entendimento de que você é curado. Você não fala só porque o pastor disse que você tem que falar. Porque você não é um papagaio. Você não vai reproduzir algo que você está ouvindo. O pastor falou, ele disse, olha, eu tenho todas as minhas necessidades supridas, mas lá dentro, no íntimo, aquilo ali não tem revelação nenhuma para você. Você está mais como um papagaio, falando, né? Porque, disseram que é assim, porque não é, eu acredito, né? Que não é olha, A, B, C, viu? Depois D, não. Isso precisa ser vida dentro de você. Porque eu falava, eu era do verbo da vida, né? Eu falava, quando eu tinha força eu falava, mas aquilo não tinha uma revelação dentro de mim. E a partir do momento que assim você precisa estudar, você precisa, não é só um alimento de domingo, de quinta-feira, não, porque não é uma mágica, não. É uma mágica, como nosso pastor Humberto até diz, né? Não é mágica, não. Mas é algo verdadeiro, que se você acredita e você tem isso como vida dentro de você, como algo, uma convicção dentro de você, que ninguém tira, porque também tem aquela coisa, né? A pessoa falou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vem as circunstâncias. Aí, opa, eu acho que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu acho que não. Quando isso é vida dentro de você, mesmo que as circunstâncias se levantem, você continua dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque, como eu falei, os pensamentos ainda vêm na minha cabeça. Só que quem mudou? Eu mudei. Fui eu que precisei mudar. Porque a palavra, ela é a mesma, ela não muda, não existe variação em Deus, na sua palavra, mas quem é que muda? Nós mudamos. Então, quando isso se torna vida dentro de você, mesmo que venha as circunstâncias, mesmo que aquilo se apresente novamente para você, mas como eu tenho convicção dentro de mim, isso algo que foi gerado dentro de mim, algo que está forte dentro de mim, não tem ninguém nem nada que possa mudar as E palavras da uma minha coisa boca. que me ajuda, né? Porque a Bíblia vai dizer que o espírito da fé é eu criei, por isso falei. Então, falar é uma consequência de algo que nasceu dentro de Sim, você, aham. como a tia Vanessa falou. Então, às vezes, a gente não vai ter fé para tudo, assim. Ou então a gente não tem o nível de fé que a gente precisa para alcançar certas coisas. A gente precisa crescer. Então, uma coisa que me ajuda é me expor ao ambiente de presença da palavra para que aquilo se torne realidade em mim. Então, quando eu consigo ter aquela imagem que a palavra me dá, eu consigo vocalizar. E à medida que eu vocalizo, aquilo vai se manifestar. É por isso que a gente diz, né? Cria o mundo que você quer ver. Mude suas palavras, mude sua vida. Porque com as suas palavras você muda as circunstâncias. Mas primeiro nasce em você aquela imagem do que deveria ser. Então, quando Deus na criação ele começa a declarar para o nada, ele já tinha uma imagem do que deveria ser. E aí ele começa a declarar conforme aquela imagem do que deveria. Então, a gente tem que ter uma imagem de como a nossa vida deve se conformar à palavra. Então, você não está crendo? Tudo bem, pega a sua Bíblia.
continua lendo. O Espírito Santo, ela vivifica as escrituras. Então, ele vai trazer aquilo como, não logos, a palavra conhecimento, como rema, que é o que a Vanessa falou, né? Como essa revelação. E ele vai criar uma imagem em você, no seu espírito e na sua alma. E a Bíblia também vai dizer, olha, assim como pensa a nossa alma é. E aí você consegue vocalizar. Você não se dobra ao que você está vendo, porque você sabe que o que você está vendo não é a verdade. A verdade é aquela que já foi impressa dentro de você. E o engraçado, o interessante sobre isso é que, assim, você não está lutando sozinho. Então você não consegue. Para você é uma realidade muito difícil você confessar, porque está muito difícil a situação. Cara, você tem pastores. E se você não tem, corre atrás de um corpo, de uma igreja que tem pessoas que vão te ajudar. Às vezes é um irmão na fé, alguém, você fala, cara, eu não estou conseguindo crer. Eu estou com um problema com incredulidade, eu não estou conseguindo falar. Eu estou vendo minha realidade, eu não estou conseguindo mudar minha realidade. Cara, pede ajuda, que a gente, os irmãos em Cristo, a família da fé, tá mais que disposta a te ajudar a crescer nisso, porque todos nós somos ajudados também. E tu me deu um gancho, só para finalizar o que eu falei. Às vezes as pessoas têm muito esse entendimento. Eles são da fé, eu não posso falar isso para eles, não vou me expor. Sabe para quem eu falei quando estava esses pensamentos de morte? Para o pastor Humberto. Eu tive coragem de falar para ele, eu lembro exatamente como foi, aonde foi. Ele começou a falar de algo que o diabo também colocava na mente dele. E aí eu disse, se ele tem isso, eu também tenho, então tá tudo certo, eu vou falar. E aí ele foi me explicando, olha, Vanessa, são dardos inflamados do diabo. Quantas vezes você morreu quando veio esses pensamentos? Eu digo, nunca, estou vivinha. Vivinha aqui, ó, pastor. Ele disse, então, são dardos inflamados. Como é que você combate isso? Com o escudo da fé. E eu pude aprender, aquilo trouxe um entendimento que não era falado na igreja. Eu não aprendi na igreja, eu aprendi em um restaurante. Então, gente, procura ajuda. Se você está com algum problema no seu coração, você vai para o cardiologista. Se você está com algum problema na sua perna, você vai para o ortopedista. Se você está com algum problema nas suas palavras, na sua vida de fé, você procura a igreja. Né? E pessoas, né, que fazem a igreja. Muito bom. Tia Vanessa, vou chamar ela de tia também. Ela tá amando. As palavras, tá vendo? As tá palavras influenciaram. Influenciaram aqui. Nunca chamei. Gente, é pra Pode vocês chamar. entenderem que ela não tá distante, entendeu? Eu não sou ela tão tá velha, perto, não, ó. Não é de idade, é no sentido de relação de afetividade, Mas ela também é entendeu? professora no DEI também. Não, mas de família não. Ela é jovem. Fui sua, você pode me chamar de tia. Ela falou um pouco da importância de você estudar. Como é que você vai falar fé se você não se alimenta de fé, se você não sente? E a gente trouxe aqui algumas recomendações de leitura, além do livro que ela mesma recomendou. A gente tem o Crie o Mundo que Você Quer Ver, de Kenneth Hagin. Muito bom esse livro. Eu já li, foi um dos primeiros livros sobre fé que eu li. E mudou muito a minha vida. E A Língua, Uma Força Criativa, de Charles Capps. Esses livros são transformadores e você pode falar, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho... Cara, quanto vale a sua libertação? Eu creio que vale tanto que Jesus morreu por você. Então, fazer um sacrifíciozinho para poder investir no seu conhecimento, investir na sua própria vida espiritual, para que você cresça, para mim, nenhum investimento é tão grande. Deixa de pedir aquela pizza no final de semana. Então, divide, né? Sei lá. Vai Pega dar certo. ajuda. Alguém com certeza vai querer investir na Com sua certeza. vida. E, além dos livros, a gente tem mais podcasts que você pode assistir todo sábado, às 10 da manhã, a gente aparece aqui, a gente já tem vários podcasts falando sobre fé com o nosso pastor Humberto, sobre o temor do Senhor com o nosso pastor Tarcísio, sobre ansiedade com a irmã Ione. Então você pode se alimentar dessa palavra com as ministrações, indo na igreja, no nosso Instagram também, a gente tem conteúdo lá todos os dias para que você possa ser alimentado. E a gente está muito feliz de ter trazido esse conteúdo para você, que me impactou e eu creio que impactou vocês também. Tia Vanessa, Oi. a senhora tem alguma coisa? Eu não sou velha, até saio com minhas filhas, né? Uma tem 10, a outra tem 6 anos, e aí a moça, você é mãe delas? Eu digo, sim, ela parece irmã. Eu digo, Jovem. Oh my God. Pega a palavra, né? Pega a Eu palavra. sei, Mas, bom. gente, a gente chama assim. Todas as coisas carinho. passou de tia. Uma vez foi chamar a tia Claudinha. Ela esse tia. Eu chamo ela de tia Claudinha. Mas A senhora tem uma última palavra para sim, quem eu está assistindo a tenho, né? gente? Tenho sim. Então avance, cresça, se desenvolva. Não fique com medo, né, do que as pessoas vão falar. Se você precisa de ajuda nessa área, né? Então fale, peça ajuda. E cresça e avance. Eu tenho certeza que se você mudar as suas palavras, você vai mudar completamente a sua vida. E é isso. A gente já está chegando ao fim. Tia Vanessa já deu o recado final, né? Então, as suas palavras vão determinar o seu futuro. E Deus tem algo glorioso para você. Você só precisa acreditar e conformar as suas palavras ao propósito, ao plano de Deus, aquilo que Deus já preparou. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau.